Olá, meu nome é Thiago, estamos aqui para mais uma edição do podcast Perdi o Raciocínio. Estou com 46% de bateria no celular, estou com o carregador na mão, mas eu não sei onde botar ele, então eu fico pensando, putz, eu acho que eu vou... Deixa eu botar no modo aqui econômico do celular, acho que não muda nada, mas pelo menos, sei lá, vou deixar no modo econômico, depois eu boto para carregar um pouquinho o celular. Mas enfim, são meia-noite e 29 agora, cara, e eu estava pensando, cara, nesse meu mundo de reflexões. Cara, os últimos podcasts que eu tô fazendo estão sendo uns podcasts um pouco depressivos, digamos. Mas não é porque eu tô com depressão, tá, gente? Não tem nada disso. É só porque eu tô num momento de reflexão, num momento de pensar sobre o mundo, sabe? E eu tava pensando, cara, que meio que o mundo não tem muita solução. O mundo, cara, sabe? Tipo, eu tava lendo o podcast do Petri, tem o podcast dele, que é o Saco Cheio, e ele tá fazendo também o A Deriva, né? Que é que ele conversa entrevista uns caras e tal. E é muito legal esse podcast. Eu tava vendo o podcast com um cara que era satanista, depois virou espiritual cristão, né? O cara muito louco, cheio das teorias das conspiração, cara malucaço. E muito inteligente também, cara, porque ele fala uns negócios, uns bagulho que o cara fica, caralho. Tipo, sabe, aquele negócio que ele falou do anticristo, eu falei, caralho, tipo, uma história muito foda, me deu uma ideia aqui de fazer, caralho, imagina, imagina que foda fazer tipo sabe, tipo, eu fiquei pensando, imagina se o anticristo é, viesse na Terra e fizesse, tipo, eu acho foda isso. Eu tô lendo a Bíblia agora, cara. Eu voltei a ler a Bíblia no Novo Testamento, cara. Começando a ler o Novo Testamento, na verdade. E eu vejo. Eu não sei, cara. Eu não sei se essa é a minha vibe de escritor, porque eu já escrevi um livro. Mas de querer, tá assim, putz, essa ideia é muito foda, dá pra escrever um livro foda. Tipo, meio que escrever um livro como se fosse o Anticristo. E, e fazer tipo, uma história de um cara que nasceu no século XXI. Um cara que nasceu no século XXI, mas como se o anticristo nascesse no século XXI, porque é meio que. Para bem, pensa comigo, tá? Eu acredito que o mundo está chegando ao seu final, porque eu estou falando que o mundo está chegando. Porque o mundo não tem mais solução, cara. O mundo chegou num período de que tá numa aceleração máxima, que uma hora vai explodir, ou uma hora vai chegar no seu limite, porque eu acredito que tudo tem um limite, e eu acredito que a gente está chegando no nosso limite já. Ah, mas não sei, o homem quer, sei lá, ir para Marte. Cara, Marte é passar. Na verdade, eu diria que a gente já, não é que a gente já chegou no limite. A gente já ultrapassou o limite. Que para mim, como eu já falei em alguns outros podcasts, o limite do universo era os anos 90. Na verdade, nos anos 90 a gente olhava umas coisas e falava, nossa, os anos 90 passou do limite. Pois é, se nos anos 90 a gente achava que já tinha passado os limites, do século 21 então, cara, tipo, ultrapassou, vrum, sabe, não passou nada, não tem mais, ficou para trás o limite, sabe, o limite virou nada. Então por isso que eu digo que na verdade a solução do mundo é dar um reset. Ou o que eu tô dizendo e o que esse cara chegou a falar, ele não chegou a falar que o fim do mundo estava próximo, mas ele meio que disse que... Mas uma coisa, por exemplo, que a gente percebe, tipo, 2000 teve a questão do fim do mundo, né? Tipo, 2000 teve o negócio do que ia ser o bug do milênio e ia acabar o mundo. Aí teve o negócio de 2012 também, que falaram que o mundo ia acabar. Aí tinha um negócio, não sei quando é que ia acabar, faz pouco tempo falaram, o mundo ia acabar também. E agora tem um negócio
Agora não, tem mais outro negócio que tava na Bíblia, porque dizia, que tinha no Apocalipse, eu acho alguma coisa assim, que remetia meio que como se fosse o grande líder cristão, e também tipo, tá na Bíblia, e também tem alguma, tipo, a passagem da Nossa Senhora de Fátima, com o negócio de um papa que ele falou uma vez, que falou que meio que a profecia dizia que um papa iria chegar no poder, seguido de um outro papa que renunciou. Esse papa ia ser muito contrário ao que ia ser totalmente o contrário do que a igreja, né? Ele ia meio que ser do contra, né? Que é o que o Papa Francisco faz. Ele é um, né? Tipo, basicamente todos os outros papas eram extremamente conservadores, eram caras, né? Tu tinha, né, uma linhagem de vários papas conservadores. Tu teve talvez o João Paulo II, que era um papa que né, o Papa Pop, né? Que ele, mas ele também gostava de manter a sua ele mantinha a, a fé cristã, mantendo a coisa. Tinha o Papa alemão lá, que era meio que o pessoal não gostava muito, mas ele era um cara bem conservador, né? Um cara que mantinha os dogmas da igreja. E chegou esse Papa Francisco, que é um cara totalmente diferente de todos os outros papas. Ele é um cara que veio de que né, eu não quero falar, mas ele é um cara ideologicamente de esquerda, né? Um cara né, que ele fala que é o papo dos pobres e não sei o que é. A imprensa adora, cara. Quando a imprensa adora uma pessoa, eu já desconfio na hora. Se a imprensa adora o Papa Francisco é porque não é legal esse cara aí. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. O Papa Francisco, ele chegou como sendo um Papa extremamente diferente, como se fosse um Papa que fosse revolucionar a igreja e contrariando tudo. E ele também muita gente dentro do Vaticano é extremamente contra o Papa. O Papa meio que tá sozinho na dele, sabe? Ele tá seguindo como sozinho, que eu digo, dentro do Vaticano, em relação aos cardeais. E isso que era a profecia que foi dita por um Papa, foi dita também pela Nossa Senhora de Fátima e tal. E diga essa coisa que o mundo ia. Que o mundo estaria próximo do seu fim quando chegasse esse novo Papa, entendeu? Ia criar um caos absurdo na igreja, ia, sabe? Enfim. O fim está próximo, é isso que eu digo. E aí, cara, enfim. Voltando agora ao assunto que eu tava pensando da questão do anticristo. Eu cheguei a pensar, quando eu tava ouvindo esse cara falar, esse convidado do Petri aí falar, eu não sei se como é que é Daniel, acho que é Daniel, mas eu não sei como é que é o sobrenome, não lembro o sobrenome dele. Cara loucaço, loucaço. Mas ele é um cara extremamente inteligente. Falava umas coisas que assim, a maioria das coisas eu mal entendia, cara, porque ele falava, era meio. Mas o cara escreveu o livro, tudo, o cara é bem estudioso, né? Bem, bem cerebral. Mas ele tava falando desse negócio do anticristo que me chamou muita atenção, cara. E aí, enfim, me surgiu uma ideia, né? Por exemplo, se eu fosse escrever um livro sobre o livro do anticristo. Seria uma história de meio que como se o anticristo viesse agora no século XXI, que é quando o mundo teoricamente está acabando, para meio que avisar ao mundo que ele, ó, agora, essa invenção, vocês me criaram, Deus criou o mundo, e no caso, Deus Cristo criou o mundo, e eu estou aqui para encerrar ele. Tem até, enfim, e aí no caso seria uma história de um. Como se Cristo estivesse vivendo no século XXI, porém esse Cristo não é Cristo, não é Jesus, é um anticristo, ou seja, ele é um Cristo que
ele não é Cristo, é isso que eu sei. Ele é um cara que vai em vez de levar o povo ensinando coisas boas, ele vai ser como se fosse, ele vai ser um farsante, ele vai se caracterizar como Cristo, as pessoas vão acreditar que Cristo voltou, não sei o quê. Só que na verdade é como se Jesus, entre aspas, tivesse voltado, na verdade não Jesus, mas o diabo tivesse voltado em forma de um anticristo, porque pelo que o cara falou, existe meio que uma trindade também do Hades, né, do inferno. Eu achei curioso que ele falou do Hades, porque Hades é da mitologia grega, né? Então eu fico, caramba, mas Hades é mitologia grega, o que isso tem a ver com isso? Mas se ele falou, eu acredito nesse cara, porque eu não entendo porra nenhuma de teologia, então eu vou só seguir o que o cara falou. Então ele falou, por exemplo, que existe também o Hades na... O Hades não é apenas uma mitologia grega, ele é também um inferno, né? A gente pode dizer assim. E existe também, além da trindade divina, né? Que tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Existe também uma, uma forma de, como se fosse o diabo, seria o, o, o antagônico do Deus. Tem o anticristo, que seria como se fosse o ser, né, na Terra, que iria ir tipo, a versão carne e osso, né, de Cristo, só que antagônica, né? E também teria enfim, o espírito da besta, que seria meio que enquadrado no tal no 666, né? Enfim. Cara, muito louco isso aqui, muito louco, muito louco. Mas enfim, a ideia de livro, de história que eu imaginei, é justamente pensar, cara, olha só o que esse podcast me proporcionou, cara. Me proporcionou que eu, falando tão mal do mundo atual, me faz que eu tô dizendo que o fim está próximo e de que o mal está o mal está começando a comandar o mundo, ah, que o anticristo virá para a Terra como se esse cara fosse muito parecido com Cristo, fazendo milagres, também fazendo milagres, porque tanto o divino quanto o diabo, eles têm, né, podemos dizer, poderes, podemos dizer assim, porque o Deus, a Trindade, Deus, né, Jesus, o Espírito Santo, tem, eles usam, eles têm um poder para, né, para, um poder divino para salvar as pessoas, para curar as pessoas, enfim, para fazer coisas boas, para ensinar boas coisas para as pessoas. Enquanto o diabo, né, o demônio, enfim, seja como for, a besta, Lúcifer, também, também tem essas coisas, mas eles levam para o mal. Então, no caso, cara, o anticristo viria para a Terra, iria, sei lá, nascer de uma... nascer de advinda, sei lá, de uma... Não sei se de uma seita satânica, pode ser também. Mas eu acho que o anticristo ele não iria de uma seita satânica, ele viria de uma pessoa enfim, uma pessoa comum, talvez um não religioso, ou talvez um religioso, porque ele também falou muito da questão de que o pessoal da própria seita satânica também se entra
também se infiltra na igreja. Então eu acredito que o anticristo seja o cara que sai, que ele é é infiltrado na igreja. Ele nasce de fruto de uma relação assim. E ele passa a fazer basicamente as mesmas coisas que Deus fazia. Ele mostra para o povo que ele é, né, como é que é o caminho, a verdade e a vida, cura os, os doentes e faz todas as coisas que Jesus fazia. Porque tem aquele negócio, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você tem três visões a respeito de Jesus. Ou ele era um louco, ou ele era um farsante, ou ele era Deus. O anticristo não é Deus e também não é louco. Ele é um farsante, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E assim o anticristo vai conseguir conduzir o povo, porque ele vai conseguir guiar os seus discípulos também, porque ele pode acabar tendo 12 apóstolos, que no final ele vai acabar conduzindo para um caminho do mal. Ele pode passar essa mensagem de que ele é uma boa pessoa, que ele é que ele está voltando, ele é Deus, ele é, né? Mas ele, na verdade, vai se mostrar sendo um cara, um discípulo do diabo, né? Um discípulo do demônio, que vai nos conduzir a esse caminho o encerramento. O encerramento é ruim. A de fato nos conduzir para acabar com o mundo, sabe? Esse seria o negócio. É uma coisa muito louca, cara, agora, parando pra pensar. Eu vou ter que ler Apocalipse, cara, pra ver o que tem lá. Porque Apocalipse dizem que tem umas coisas muito loucas a respeito sobre o final da Terra, cara. Sobre meio que, tipo, tudo. Cara, a Bíblia, cara, eu sugiro todo mundo ler a Bíblia, cara. A Bíblia é um livro, além de ser um livro sagrado, é um livro extremamente interessante e que tu pode tirar um monte de coisa de lá. Não só ensinamentos, como também histórias muito interessantes, como também, sei lá, profecias. Enfim, dá pra tirar tudo. Cara, eu lembro que quando eu era mais novo eu li o Velho Testamento. Não tudo, mas eu li boa parte do Velho Testamento. E ali se aprende muito por exemplo, Davi foi um grande rei, apesar de também ter cometido alguns problemas durante o seu reinado, ele foi em geral um rei muito aclamado pelo povo de Israel. Em compensação, seu filho Salomão, ele era um cara extremamente inteligente. E ao mesmo tempo também criou um templo sagrado. Né? Foi ele que, digamos, criou as sinagogas, né? Foi ele que iniciou de fato, como é que podemos dizer, o povo judeu a amar a Deus. Ele que botou isso. Porém, ele se desviou no meio do caminho, né? Ele com toda a inteligência dele, com esse poder que ele tinha, ele foi se desviando do poder de ser rei de Israel. Ele foi se perdendo no meio do caminho, foi acabando ah, é, meio que se tornando meio que um ditador, e também usufruindo demais não sendo mais um devoto a Deus, mas começando a adorar outros deuses. Então, ele também foi um extremo pecador. Ele começou como um rei, ele tinha tudo para ser um rei bom, mas ele acabou sendo um rei ruim e que ele teve que ser deposto depois.
E teve vários profetas que foram lá e tiveram que fazer alguma coisa para tirar Salomão de lá. E no Velho Testamento também fala sobre lá no início, né? Também fala sobre Abraão, sobre, enfim, o paraíso, Noé, né? Da arca. E são histórias muito interessantes de se ler do Velho Testamento, né? O Adão e Eva é uma história sobre o princípio da humanidade, é uma história muito que fala também da questão da cobra, a serpente, né? Que, 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 que provoca, né, a Eva a comer a fruta proibida, o fruto proibido, né, e que tem todos os pecados ali, né, mostrando como a Eva era uma pessoa extremamente perigosa, desculpa, uma pessoa extremamente curiosa, né, e aí ela, enfim, deu o pecado pro mundo inteiro. E a história de Noé é uma história que é o reset da vida, né? Que Deus viu que o que ele tinha criado não era uma coisa boa e falou, não, não é você, vai com a sua família. Eu sei que vai ser um negócio muito bruto, mas você leva a sua família, leva um par de cada espécie e bota numa arca. Eu vou fazer um dilúvio de 40 dias, 40 noites, depois vai todo mundo morrer, né? E o mundo vai recomeçar a partir do zero com vocês. Porque o mundo que eu criei não deu certo. Ou seja, Deus fez tudo, viu que era bom, descansou. O homem foi lá e errou. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Deus já fez um dilúvio uma vez. Deus, se quiser, ele faz um dilúvio de novo. Se ele quiser, ele pode fazer um dilúvio. Mas eu tenho certeza que dessa vez Deus falou que não, eu vou deixar eles mais um tempo. E aí esse vem o caso, me entende? Claro, tudo que eu tô falando são coisas que estão na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, beleza. Se você não acredita na Bíblia, ouça isso como mais uma questão de metáfora, de filosofia, pra gente poder pensar, refletir na situação. Não vou dizer, não, tudo isso que está na Bíblia aconteceu, é verdade, ponto. É mais uma questão de acreditar ou não acreditar. Mas a questão aqui enfim, a história tá lá, sabe? A história de Noé, por exemplo, se aconteceu daquele jeito, se não aconteceu daquele jeito, ela tá lá. Existe, o que eu quero dizer é que existe uma história de reset no mundo. E que, enfim, parece para nós, meros mortais aqui, que estamos vivendo a não sei quantos milhões de anos na Terra, ou 1000 anos, não sei quantos, não sei, sei lá se são uns 30 mil anos, eu não sei quanto tempo a gente tá vendo. Mas para nós meros mortais, não passa muito pela nossa cabeça o fato de existir um reset, de que vai acabar tudo uma hora, o mundo vai acabar e a gente vai, sei lá o que vai acontecer, sabe? Mas é aquele negócio que eu fico pensando, cara. Se Deus já fez um reset uma vez, ele pode fazer de novo. E quando eu falo isso, eu digo em relação a... Cara, tipo, o mundo pode ser um mundo superficial apenas, que existe aqui a camada sei lá, a camada terrestre, o ar e caralho, a quatro e tudo que tem aí que envolve a ciência. E pode não ter nada espiritual, tu me entende? Pode não ter nada espiritual. Mas alguma coisa tem que ter, tu me entende? É isso que eu digo, na verdade. Essa é a minha questão. Alguma coisa tem.
Não é possível, sabe? E se essa alguma coisa existe, essa alguma coisa pode dar um reset a qualquer momento. Ou ela pode acabar, de fato, como eu falei, vir o anticristo e nos conduzir ao final, ao apocalipse, né? Ao fim de tudo. E como eu falei, o fim, cara, ele parece estar muito próximo, porque a gente chegou num nível como espécie, como mundo, cara, que eu não vejo mais que a gente pode. Talvez essa pandemia, que eu tenho minha resistência em relação a isso aí, mas talvez isso seja meio que um primeiro sinal de que as coisas estão se encaminhando para esse fim. E também eu fico pensando em relação a, por exemplo, porque esse cara também falou, esse convidado aí do PT também falou, esse Daniel, que em 2023 o calendário judeu disse que ia ter uma grande pandemia mundial. Então meio que já chegou, a profecia dos caras parece estar sendo, parece que está se confirmando, só meio que erraram um ano. Ou, na verdade, isso aqui que está acontecendo agora não passa de um experimento, sei lá, e que a pandemia pode estar vindo, né? A gente não sabe. Na verdade, tudo é um mistério, como eu já falei. E é pelo mistério que faz a gente refletir. É por isso que existem 4 fases, 4 estágios do pensamento. Pensamento empírico, que é o pensamento que a gente tá aqui, o dia a dia, que a gente vai aprendendo que a gente vai vendo o dia a dia e vai, né, pensando no que fazer, né, através dos nossos experimentos daqui, sabe, nossas coisas do que a gente acha, o que a gente entende, o que a gente já meio que sabe, é o senso comum, sabe? Isso aqui que eu tô gravando, isso aqui é um gravador, eu sei que ele tá gravando, isso que eu preciso saber, só isso. Parte científica desse gravador. Aí, no caso, para eu entender mais sobre esse gravador, eu preciso saber, sei lá, tipo, como é que esse gravador foi feito. Essa é a parte científica do gravador. Esse é o segundo estágio do pensamento. O terceiro estágio do pensamento é o estágio filosófico. É onde a gente começa a refletir a respeito do porquê. Por que fizeram um gravador? Sabe? Esse é o negócio. Claro, eu tô sendo... Isso é... né? Porque o gravador é meio ruim esse exemplo. Mas enfim, sei lá, por exemplo, filosofar a respeito da vida, enfim, filosofar a respeito de muitas coisas. Sócrates, né, o Platão, são outra recomendação, são os livros de Platão, que também falam do Sócrates, são livros extremamente interessantes de ensaios e diálogos, né? Muito interessantes para se ler. Eu li esses dias, tá? Eu li esses dias um ensaio do Platão, que era Sócrates conversando com Ion, que era um sofista, e eles estavam conversando sobre... Qual era mesmo? Sobre a questão de entender as coisas e poder se expressar, né? Eles estavam, né, discutindo, eles estavam debatendo, Sócrates e eu estavam conversando sobre, sobre, né, interpretar as coisas, sobre para quem que Homero escrevia os seus textos poéticos, né, os romances épicos, enfim.
E o cara, né, enfim. Era um diálogo, era um debate entre os dois, extremamente profundo, que os dois se questionavam o tempo todo. E, enfim, essa parte do diálogo não tá no senso comum e muito menos no científico, porque o científico, querendo ou não, ele trabalha com exatas. Ele trabalha com hipóteses, teorias e tentando meio que já descartando logo as que eles já, né, não é basicamente trabalhar com a razão, mas assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a razão não é só a razão, porque na verdade a única ciência exata é a matemática, as outras todas são como é que podemos dizer, questionáveis, mas ao mesmo tempo elas são ciências, tipo, são estudos científicos, são estudos que se tem meio que uma lógica, se usa uma lógica, se usa né, um fundamento, alguma coisa, sabe? Meio que comprovado. Não 100%, mas quase 100%, na maioria das vezes. E o pensamento filosófico é esse que a gente está tendo agora, por exemplo. Que é um pensamento de reflexão, é um pensamento de falando de coisas que, tá, mas vamos viajar mais, sabe? Esse é o pensamento. Esse é o pensamento que extrapola a ciência. Tu chega para um cientista e fala sobre isso, ele vai falar, não, 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 mas isso não tem nada a ver, a ciência não comprova isso e acabou. Ele vai parar por aí. A gente está indo além desse negócio. O que eu acho muito mais importante, eu acho que, na verdade, esse tipo de pensamento, esse tipo de diálogo que eu estou tendo aqui, por exemplo, com vocês, né, ou com este podcast, é um tipo de diálogo que que ele é ele o que eu posso dizer, cara? Ele é importante para o ser humano é, sair da mesma, sabe? Porque o que eu vejo do mundo hoje, por exemplo, o mundo tá tão... Por que eu vejo, por exemplo, que o mundo está se encaminhando pro seu fim, né? Porque o que a gente vê hoje é totalmente o oposto do que se via lá dos gregos, né? O que a gente lembra dos gregos, o que a gente sabe dos gregos, vem muito de Platão, de Homero, né? Desses escritores gregos que mostram muito mais o romantismo e a reflexão das coisas, seja, era uma coisa. Me parece que a sociedade grega era uma sociedade muito lenta, né? Era uma sociedade muito do diálogo, da reflexão. Os caras pensavam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, sabe? Os caras. E o que vem se tornando ao longo do tempo é que o mundo vem se acelerando e não existe mais tempo para pensar, para refletir, para o que a gente vai fazer da nossa vida, sabe? E eu acho que esse é o grande problema da humanidade, inclusive, por isso que é aquele negócio que... E uma das coisas que também me chamou a atenção, porque eu tava vendo outros vídeos também, hoje. Eu já parei para assistir vídeo e ler coisa, cara. Que existe esse negócio de... Existem, como é que podemos dizer? Ah, filosofias de vida, acho que é isso que podemos dizer, que existe a filosofia da desaceleração, que é enfim, um grupo de pessoas que perceberam que o mundo estava andando muito rápido, estava, né, como é a minha linha de pensamento aqui, que eu acho que o mundo extrapolou seus limites, a gente está indo por um caminho que não tem mais volta, ou um caminho que se seguir desse ritmo não vai ser legal, sabe? Então, por isso que é negócio do, opa, vamos dar uma freada, vamos dar uma desacelerada, vamos tentar transformar o mundo. Vamos parar tudo que tá fazendo. Não é que parar tudo que tá fazendo, não. Vamos parar e vamos ver o mundo do jeito que tá. Sabe?
o que eu percebo é que meio que todo mundo quer fazer tudo e não consegue fazer nada. Todo mundo quer ter que se provar, todo mundo tem que se, né, tem que ser proativo, todo mundo acaba fazendo as coisas com muita ansiedade, fazendo as coisas por fazer as coisas para hoje, para ontem, para amanhã, né? Quando eu falo amanhã, é de fato para amanhã, não é tipo, no futuro. Mas assim, as coisas estão sendo muito a curto prazo e as pessoas estão pensando um pouco a longo prazo, ou às vezes não precisa nem pensar num curto, médio ou longo prazo, é só pensar. E que nesse pensamento pode acabar surgindo alguma coisa que pode ser uma meta, enfim, mas que seja algum pensamento, seja, o que eu fico pensando é que às vezes o mundo precisa meio que parar para ver o mundo, parar para falar, vamos ver o que a gente fez até agora e vamos, sei lá, cara, vamos nos valorizar, ou vamos caminhar um pouquinho mais lento, me entende? A gente tá indo muito rápido, vamos um pouquinho mais lento. O mundo tá muito acelerado, cara. Todo mundo precisa das coisas, sabe? E é por isso que eu vejo desse negócio. Na verdade, o que eu acredito é que o mundo não vai acabar, tipo, sei lá, tipo, a Terra se esgotou, vai explodir e acabou. Mas eu vejo muito mais o mundo como a sociedade. Tipo, a sociedade tá andando tão rápido, tá querendo criar as coisas tão rápido que uma hora vai chegar no limite, o limite vai, pum, acabou. Sabe? Eu não digo que a inovação, as coisas novas são algo ruim, mas eu acredito que a velocidade com que está sendo criada essas coisas não é legal, não é benéfico, porque as pessoas não aproveitam mais nada. As pessoas não conseguem mais aproveitar o hoje. Elas meio que estão aproveitando o ontem, porque o hoje já é outra coisa. Entende? As pessoas aproveitam hoje, só que o hoje já é ontem, porque já passou tudo. Ou na verdade não é nem ontem, já é 1 minuto atrás. De tão rápido que tá as coisas. O que você aproveita já tá no passado. De tão veloz que tá o mundo. Então por isso que existe essa teoria da desaceleração e existem também a teoria do pessoal que acredita que o mundo tem que ser, que na verdade o mundo tem que se acelerar mesmo, do jeito que tá indo. Tem que acelerar que uma hora vai explodir. E que de fato, eu parando pra pensar, esse pensamento também é bom, porque daí acaba com tudo de uma vez. Mas como eu sou um cara que eu acredito na vida, eu quero muito que... Eu acredito Quer dizer, não é que eu não sou um cara que quer mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo, eu tenho certeza disso, eu não quero mudar nada. Eu só imagino, só fico na imaginação, sabe? Tipo, na merda. Eu só meio que aceito que o mundo tá dando e eu vou, beleza, vamos seguir a vida aí. Mas enfim, esse mundo acelerado que uma hora explode e acaba, parando pra pensar, é uma ideia. Tipo, beleza. Pelo menos acaba e pode ser que Deus aperte o botão no reset, né? Depois que o mundo explodir e acabar. Porque, né, desse jeito não adianta, né? Eu não penso nas próximas gerações. Esse negócio de ter que ficar sempre pensando nas próximas gerações eu não acho boa. Porque a gente só vai pensar nas próximas gerações se a gente pensar na nossa primeira. A gente tem que pensar na gente que a gente tá vivendo aqui. Porque as próximas gerações, elas vão ter um mundo, sabe? Conforme a gente fez aqui. E assim, se a gente se acelerar para pensar na próxima, não é. Enfim, é complicado, isso é complicado. Mas é um negócio de pensar. Né? Enfim, também. E também existe. Depois que eu falei desses 3 estágios
do pensamento, né, que é o pensamento empírico, o pensamento filosófico, o pensamento empírico, depois o pensamento científico, depois o filosófico, e por último tem o pensamento teológico, que é um pensamento que já vai transcender um pouco mais o negócio, que é geralmente, na verdade eu não diria que é teológico, é o pensamento espiritual. Porque o filosófico ele reflete sobre a vida. Ele é muito, ele chega num, ele tem o seu limite, que é, por exemplo, os gregos, né? Que é os gregos refletindo. Os gregos meio que não acreditavam nos deuses. Eles tinham lá, eles sabiam que quem escreveu os negócios foi o Homero, mas eles sabiam que aquilo lá era tudo fictício, né? Os deuses gregos, né? Ou sei lá, não sei se eles acreditavam também. Mas enfim, o pensamento grego de Sócrates, de Platão, né, de Homero, eles eram pensamentos sobre o mundo, né? E os deuses que Homero fez em sua obra, né? Também contou, né, na obra dele, também eram deuses que tinham muito a ver, muita ligação com o nosso mundo, né? Tipo, os deuses, eles tinham seus problemas, eles não eram perfeitos, né? E, enfim, eles acabavam sendo bem limitados, né? E isso mostrava, por exemplo, ensinamentos sobre a nossa vida como sociedade. Mas eles não passavam do limite que vai além daqui, do que a gente vive. O quarto, que é esse espiritual, ele transcende. Ele vai para de fato o que a gente estava pensando aqui agora. A questão de existir. O que move esse mundo? Tem alguma coisa movendo o mundo, né? Eu, como um católico, acredito em Deus, eu leio a Bíblia. Eu acredito que Jesus veio aqui e o, salvou a humanidade, né? Eu, enfim, eu acredito no que está na Bíblia. E a gente chega num certo pensamento, que é um pensamento que eu não consigo chegar. Eu confesso, é um pensamento extremamente difícil. Eu já estive eu já estive porque assim, como é que podemos dizer? Se eu fosse dizer um nível de pensamento que eu já cheguei, eu acho que eu já cheguei até o terceiro, que é o nível filosófico, porque eu consigo refletir sobre a vida. Mas refletir sobre a parte espiritual, a parte teológica, isso é muito complicado. Isso ultrapassa o negócio. Cara, eu já tive numa. Como eu já tava falando, eu já tive alguns debates com. Debates não, mas eu já estive presente em algumas discussões a respeito de igreja e tal, do pessoal lá de um grupo de amigos meus que tinha lá na. Grupo de amigos não, era um amigo meu e eu tava meio que envolvido no negócio dele um monte de católicos também. Que eles estavam conversando a respeito sobre a igreja e tal. E eu tava totalmente perdido. Eu não tava entendendo praticamente nada. Ou seja, eu me vi como um caralho, eu sou um burro. Eu não tô entendendo nada que esses caras estão falando. Não consigo entender. Eu não consegui chegar nesse nível de raciocínio ainda. Eu pretendo muito chegar nesse nível. Eu preciso muito chegar nesse nível de raciocínio. Para isso eu vou precisar ler. Precisar estudar sobre isso aí. Porque é só assim. Por isso que eu digo que o nível de pensamento espiritual, não sou eu que digo, tá? É a própria filosofia diz isso. O estágio máximo do pensamento é o pensamento espiritual teológico, porque
é um pensamento extremamente complexo. Tu precisa... primeiro que tu transcende o pensamento filosófico, que é apenas pensar por pensar, né? O só sei que nada sei, né? Enfim, eu acredito que um dia eu vou chegar nesse nível de pensamento, cara. Nossa, o podcast hoje foi extremamente filosófico. A gente vai encerrando ele por aqui, então. Já é 1h14 agora. Eu tenho que botar esse celular para carregar. 31%. Espero que... não, tá de boa, tá de boa. Então, muito obrigado por ter ouvido o podcast aqui. Eu meio que precisava fazer esse podcast. Às vezes eu tenho essas ideias aí. Eu preciso meio que pôr elas em algum lugar. Então, eu estava refletindo sobre isso e eu pensei, vou botar isso no... Vou botar isso como se fosse um podcast mesmo. E, enfim, acabou saindo isso aí. Eu acho que saiu um pouco mais do que... Porque eu tava... Eu transcendi até acho que demais até. Eu dei uma de Monark aqui, mas... Cara, eu agora fico pensando, será que Monark teria... Eu queria ter uma discussão com o Monark, cara. Eu acho que eu teria um baita papo foda, tá? Seria um baita papo foda, eu acho, um papo com o Monark, cara. Seria foda, hein? Seria foda mesmo. Papo... Se bem que o Monark é maconheiro, né, cara? Eu é só, sei lá... Não sei, as minhas ideias elas surgem por... Eu não preciso de drogas, né, Monarca? Desculpa, cara, eu consigo pensar... Eu consigo ter um pensamento filosófico sem precisar de... Como é que se fala? De entorpecentes. Enfim, na verdade eu queria muito bate-papo... Um bate-papo triplo entre eu, Monark e Arthur Petri. Eu acho que daria muito bom, cara. Nós três temos algo muito comum. Que é isso aí enfim, que a gente falou aí. Que é se dar muito mal com mulheres. É isso aí, cara. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.